Santo, Senhor, eu entro na tua presença, meu Pai, te peço, Senhor, usa-me nessa palavra, meu Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito me usando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Põe por terra todo o levantar do inimigo, Senhor, e coloca essa palavra no coração dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje o tema que eu trouxe é Deus nunca saiu do seu lado. Olhe para o seu irmão e diga: Deus nunca saiu do seu lado. Às vezes, meus irmãos, nos dias difíceis, a gente olha para o problema, olha para as circunstâncias e fica cansado daquilo, de tanto orar e não ter resposta, fica cansado de sempre ser perseguido e às vezes não perceber que Deus está do seu lado. Mas hoje eu te digo que Deus nunca saiu do seu lado. Mesmo nos momentos de aflição, mesmo no momento que você acha que está tudo indo por água abaixo, no momento que você acha que é o fim, Deus é poderoso e Ele chega lá e faz o recomeço. Por quê? Porque Deus nunca saiu do seu lado. Por mais que você não perceba, por mais que você não o veja, mas Ele nunca saiu do seu lado, meus irmãos. Tem uma palavra muito maravilhosa que se encontra na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu, porém, não me esquecerei de ti. Olha que palavra maravilhosa. Será que uma mãe, o amor de uma mãe é tão poderoso que ela nunca abandonaria o seu filho? Nunca poderia ver o seu filho sofrer e não fazer nada a respeito? Nunca abandonaria seu filho em um momento difícil, ou seja lá em qual momento? E mesmo se isso fosse possível, a palavra do Senhor diz que mesmo que se isso fosse possível, o amor de Deus é superior a isso. Ele nunca se esquece de você. Ele nunca vira as costas para você. Às vezes somos nós que viramos as costas para Deus. Às vezes somos nós que somos rebeldes para com o Senhor. Mas Ele nunca saiu do nosso lado. Mesmo nos momentos de aflição, Ele nunca saiu do teu lado. Então coloca isso no teu coração nessa noite. Você não está sozinho. Você não sobreviveu sozinho e você não sobreviverá sozinho, porque Deus está contigo. É Ele que te dá a vitória. Não é a tua força, não é a força do teu braço, não é a força da tua mão, não é a tua própria força, mas é a força dele, é a força que vem do céu, é a força que vem do alto, é a força que quando você clama, quando você está prestes a desistir, de repentemente, você tem uma força ali, de repente, você do nada para de estar triste e começa a ter fé novamente, e quer batalhar de novo e não quer mais desistir e quer fazer tudo diferente, porque essa força não vem de dentro de você, essa força vem de Deus, essa força não é sua, essa força é de Deus, meus irmãos. Em Salmos 23, versículo 4 diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nós temos que entender que o vale, ele faz parte do caminho. Como a gente vai chegar lá na nossa promessa se a gente não passar pelo vale? Mas o vale não é o fim, a gente tem que entender que é só o processo, é o caminho para chegar até a glória de Deus. Mas se você entrou nesse vale com Ele, Ele é que vai te ajudar a passar pelo vale, porque você não está sozinho, Ele está com você e Ele está aqui nessa noite para dizer que eu estou contigo. Não desista, ergue a cabeça, não abaixe a cabeça para o inimigo, porque eu estou contigo. Nos momentos de aflição, nós baixamos nossa cabeça. Nós temos essa tendência. No momento que dá qualquer coisinha errada, a gente quer abaixar nossa cabeça. E quer dar ouvido às vozes que o inimigo coloca dentro de nós, do nosso coração. Cadê o seu Deus? Se Deus estivesse com você, você não estaria nesse vale. Se Deus estivesse com você, você não estaria enfrentando esse deserto. Se Deus estivesse com você, a sua geladeira hoje estava cheia. Se Deus estivesse com você, você não teria perdido o seu emprego. Mas será que nós vamos mesmo dar ouvido às vozes satânicas? Será que a nossa fé é tão fraca que no primeiro momento que Satanás tentar entrar no seu coração, você vai deixar? Entenda que nós cristãos vamos passar pelo vale. Não é permanecer, é passar
pelo vale. Por quê? Porque Deus está do teu lado. Ele não tira a ovelha do vale, mas Ele passa com ela, protegendo ela de todo o perigo. Por isso que nós não devemos olhar para trás. Nós devemos olhar para frente. Nós devemos olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Não é para o problema. Porque se a gente olhar para o problema, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nele. Então, quem confia em Deus, dê glória a Deus nessa noite. Ele vai atravessar esse vale com você. Olhe para o seu irmão e diga: ele quem está atravessando esse vale com você. Porque mesmo quando você quis ir, ele ficou do seu lado. Mesmo quando você quis desistir, ele permaneceu. Porque você é imperfeito, mas ele é perfeito. Porque você tem a tendência a desistir, mas ele não tem, porque ele é perfeito, ele é poderoso, ele é majestoso. Ele ficou mesmo no momento que você quis ir. Reflita isso nessa noite. No momento que você quis jogar tudo para o alto, ele ficou. Você virou as costas, mas ele permaneceu. Então, se você está aqui hoje, não é pela sua força, mas é pela força dele. Oh, aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Muitas vezes a gente deixa as dores e as decepções tomar conta do nosso coração. A gente permite que as aflições entrem dentro de nós para diminuir a nossa fé. E a gente não acreditar mais que Deus está conosco. Mas Ele não soltou a tua mão. No momento que você quis soltar a mão de Deus, Senhor, eu estou soltando a tua mão agora. Mas Ele te deu a força. Olha, não solta não, que eu estou aqui. Tenha calma, eu estou aqui contigo. Eu vou vencer esse problema por você. Entrega na minha mão, confia em mim. Porque eu nunca saí do teu lado. A gente insiste em dizer: Deus não está comigo, Deus me abandonou. Deus não está comigo não, por quê? Porque eu estou passando por isso. Não coloca dúvida no teu coração. Eu torno a repetir quantas vezes for preciso. Deus nunca saiu do seu lado. Creia nisso nessa noite. Não é porque você passa por problema, porque você passa por aflição, que você está sozinho, não. O dono do ouro e da prata, o Todo-Poderoso, está contigo para te dar vitória. Basta que você creia. Creia, mas é necessário que você creia. Porque se você não crê, o que acontece? O inimigo vai te vencer. O inimigo vai te vencer. Por isso que a sua arma contra ele é crer. Olha, não importa, Satanás, quantas vezes você se levanta contra mim, contra a minha família, contra a minha fé. Porque eu sei que quem está comigo é maior do que você. Porque eu sei que o Todo-Poderoso está do meu lado. Então é importante a gente ter fé. Como o Lucas falou, é importante a gente ter fé, porque a fé move montanhas. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê, meus irmãos? Porque era para ter sido o fim, mas Deus sustentou você. No momento que você disse agora, acabou, não tem mais jeito, Deus fez o recomeço na tua vida, porque Ele é Deus. Às vezes a gente acha que o momento da aflição é abandono, mas não é. É uma luta necessária que a gente tem que passar para a gente amadurecer na fé. E eu vou dar um exemplo bíblico de José. Lá em Gênesis tem a história de José. Ele foi traído, foi vendido, ele foi acusado injustamente, ele foi preso. A gente olhando pelos nossos olhos, a gente vai dizer, parece um abandono, né? Deus abandonou José. Por quê? Porque ele foi traído pelos seus irmãos. Deus primeiramente entregou a promessa para ele no sonho, né? Que ele seria autoridade entre os irmãos dele. Aí Deus entregou a promessa, e depois que Deus entregou a promessa, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi preso injustamente, ele foi acusado. Aos nossos olhos a gente pode dizer, não, ele foi abandonado. Mas tem uma palavra maravilhosa que a Bíblia repete: Deus era com José. Mesmo no momento que a gente achava, olha, agora é o fim para José. Como é que um homem que recebeu uma promessa de Deus está passando por tudo isso?
é o vale, o que eu falei para vocês. José estava passando pelo vale, não era que Deus tinha abandonado ele, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus era com José. Deus era com José quando ele estava na cova, quando ele estava na prisão. Deus estava com José em todo o processo. Deus não abandonou José em nenhum momento. Pelo contrário, provou ele em todos esses lugares, para depois colocar ele em lugar de honra, em lugar de destaque. O lugar difícil não era a ausência de Deus, era o caminho até o propósito. Então, dê glória a Deus, igreja. É necessário a gente passar pelo caminho para a gente viver o propósito de Deus. E muitas das vezes a gente não entende. A gente quer ficar com a nossa mente presa e dizer, não, Deus nos abandonou. Mas eu digo para vocês que Deus nunca saiu do teu lado. Deus não está dizendo por que você se afastou de mim. Deus não está dizendo isso nessa noite. Ele está dizendo, eu ainda estou aqui. Ei, olha para mim, eu ainda estou aqui. Por que você quer virar as costas para mim? Eu ainda estou aqui. Eu ainda te amo. Eu não saí do seu lado. Deus nos ama grandemente. Se a gente soubesse 1% que Deus tem amor por nós, meus irmãos, a gente não teria a nossa fé fraca. A gente não olharia para trás em todos os problemas. A gente teria a nossa fé mais firme, porque Deus nunca saiu do nosso lado. Então, por isso que no momento que o médico disser algo que não for do teu agrado, decreta, olha, você tem uma doença, ou então aconteceu alguma coisa no seu casamento, ou seja lá em qualquer área da sua vida, não duvide que Ele está do seu lado, porque Ele está lá. Ele estava com José quando ele foi vendido, acusado injustamente e preso. Então por que Ele não está com você nesse momento? Vamos nos comparar a José. Hoje você pode estar vivendo o processo, mas não significa que Deus não vai te dar vitória. Pelo contrário, significa que Deus vai te dar vitória amanhã. Então dê glória a Deus quem vai receber vitória de Deus nessa noite. E lembre-se, meus irmãos, Deus nunca saiu do seu lado. E foi essa minha palavra, agradecer a oportunidade.